Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu vou revisar para você um artigo de 2020 cujo título é Assessing Practitioner Beliefs About Software Engineering, ou seja, avaliando, as crenças que os devs e devas têm sobre engenharia de software. Ele foi publicado em 2020 por 4 pesquisadores. Beleza? Quem me indicou esse artigo foi, inclusive, eu tô gravando hoje no domingo, dia 28 de fevereiro, e quem me indicou o artigo foi Maurício Anishi no dia 28 de fevereiro. Eu li o artigo e achei. Eu li partes do artigo, eu tô trazendo aqui uma revisão rápida de algumas coisas que eu achei interessante. Eu espero trazer a revisão completa em outro episódio. Beleza? Então, basicamente, aqui no resumo, vou seguir aqui, né, a minha trajetória padrão. Vou dar aqui algumas partes do artigo e dar a minha visão lá no final. No resumo, o paper aí, né, o artigo reflete sobre diversas crenças que existem dentro do campo da engenharia de software. E ele pega 5 que foram mais citadas, dado um grande grupo, né, de crenças que eles extraíram de um livro. Eu já falo o nome do livro aqui para você. E aí, né, em cima dessas crenças que eles decidiram observar com mais profundidade, dessas 5, eles observaram sobre tarefas completadas por 1.356 devs, em devs e devas, né, entre o ano de 1995 e 2006. Beleza? E o que é legal, né, das 5 crenças que eles pegaram para investigar, apenas uma crença, baseado nos testes estatísticos que eles fizeram, conseguiu receber suporte dos dados aí, né? Então, foi a crença que quality entails productivity. Pelo que eu entendo aí, né, da tradução, é qualidade implica em produtividade. Beleza? E a gente volta também a falar sobre isso. E já no abstract, ele deixa aí uma mensagem para você, né, dizendo assim: olha, parece que é importante você refletir sobre as crenças que tomamos como certas aí, né? E só para não esquecer de falar disso no final, mas numa área que é tão comum, evangelistas, me parece que essa é uma mensagem que faz muito sentido, né? Menos amor, menos paixão pela solução, né? Menos bandeira levantada, eu sou desse lado, sou daquele lado, e mais pragmatismo, análise crítica e tudo mais. Isso é ter mais cara de engenharia do que necessariamente, na minha opinião, o que é praticado no dia a dia. Mas então, lá na introdução, né, ele traz as 5 crenças aí. Então, eu vou falar aqui primeiro em inglês e depois em português. Productivity and reliability depend on the length of a program's text, independent of language level used. Ou seja, né, a produtividade e a confiabilidade depende do tamanho do software, independente do nível da sua linguagem. Então, esse daqui se o seu software tem, ele diz, né, na verdade, um software, cada vez que o software fica maior, fica mais difícil, né, de você ter produtividade e manter a confiabilidade, independente da característica da linguagem. Você pode fazer usando uma linguagem de mais baixo nível, como C, ou uma linguagem de mais alto nível, por exemplo, como C# ou Java, né, dando exemplos aqui, dado que C talvez seja considerado uma linguagem de mais baixo nível, porque dá acesso a mais coisas diretamente ali, né, do que essas linguagens como C# e Java. A segunda crença aqui, né, que foi extraída é Object-Oriented Programming reduces errors and encourages reuse, sei lá como é que pronuncia. Ou seja, programação orientada a objeto reduz erros e encoraja reuso. Será? Não de acordo com o teste estatístico dele, assim como o primeiro também foi negado, né? Lembra que só uma das crenças se mostrou com algum suporte estatístico, e foi a que qualidade implica em produtividade. As outras todas, nenhuma demonstrou um resultado estatístico relevante aí, né, que indicasse que você deveria acreditar nisso, se você gosta de seguir os dados, beleza? Então tem a terceira, né, que é Quality Entails Productivity, como eu já falei, essa foi a única que mostrou uma relevância estatística não extremamente forte, apenas forte aí, né, apenas um suporte, não um suporte extremamente forte, digamos assim. Individual Developer Performance varies considerably, ou seja, né, aqui ele queria dizer que
o indivíduo que manda melhor programando produz código mais rapidamente e com menos erros do que o indivíduo que produz código, produz menos linhas de código por intervalos de tempo. Aí, né? E aí ele coloca a segunda variável para cruzar a dimensão. Não é só fazer mais código, mais linhas de código em determinado intervalo de tempo, é fazer mais linhas de código e com menos erros. Óbvio, aqui tem uma parte que eu não investiguei no artigo, então já vou deixar isso daqui em aberto, que eu não sei no artigo ele cita quais foram. Eu sei que tem os tipos de tarefa, e eu acho que ele aqui está falando de tarefas complexas, que ele cita ali o level da tarefa entre 8 e 10. Mas pode ser que tenha algum detalhe aqui, mas eu acho que não tem. Beleza? E a quinta crença é que it takes 5,000 hours to turn a novice into an expert. Ou seja, leva 5.000 horas para você pegar uma pessoa novata e transformá-la numa expert. Isso daqui, obviamente, conversa também lá com a crença lá das 10.000 horas, que eu já falei aqui no livro, né? Que 10.000 horas sozinho de trabalho não te faz um expert, longe disso, para ser bem sincero, né? Quando você olha para, inclusive, para a própria tese que aquele livro do Outliers se baseou para escrever aquele capítulo, né? Então, e de onde que eles tiraram essas crenças, né? Que eles chegaram, que eles reduziram aí para 5. Eles tiraram essas crenças do livro A Handbook of Software and System Engineering, Empirical Observations, Laws and Theories. Ou seja, é um livro aí que eu fui olhar na Amazon, custa R$600 a capa, o livro de capa dura, se eu não me engano, que tem diversas crenças lá, né, da engenharia de software, e aí ele cruzou essas crenças com o que foi citado com o conjunto de devs que eles tinham para tentar reduzir, para fazer uma exploração. E ele fala assim, putz, eu tive que reduzir para 5, porque não tem como eu fazer no artigo só a exploração de todas as crenças que estão naquele livro. Então ele tomou uma decisão aí. E esses dados, né, de novo, né, os dados foram coletados aí, né, entre as 1.000 e quantas pessoas? 1.356 foram coletados durante esses 11 anos por um dos pesquisadores, e ele coletou dados sobre 5.424 tarefas completadas por esses devs. E agora aqui, né, eu dou um salto no artigo, vou lá para a seção 5, são 8 sessões, se eu não me engano, são mais de 30 páginas o artigo, tem várias tabelas com vários dados e os testes estatísticos, mas eu fui logo para a seção 5, que era a avaliação das crenças. E eu peguei aqui um resumo para falar para você. Então a primeira crença aí é que a produtividade e os defeitos dependem do tamanho do programa, independente do nível da linguagem utilizada. E os resultados aqui, né, ele chama de Corbatus Law, deve ser o cara que falou sobre isso, eu não sei nem quem é, para ser bem sincero. Mas ele fala o seguinte: os resultados contradizem essa lei quando estamos falando aí, né, de linhas de código. E ele traz um dado interessante que é: as tarefas que foram completadas utilizando a linguagem C# tiveram um nível de produtividade maior e menos defeitos, por exemplo, do que tarefas de complexidade similar que foram completadas com a linguagem C, porque essa primeira lei fala que, independente do level da linguagem utilizada, a produtividade diminui e a confiabilidade também diminui com o tamanho do programa. E ele falou que isso não é verdade, né? Dado os testes que ele fez. Quando ele utilizou, por exemplo, de novo, C# para tarefas com a mesma complexidade, se mostrou mais produtiva e com menos erros do que a mesma tarefa quando foi implementada com a linguagem C aí. Não me julgue mal, eu estou falando o que foi encontrado pelo artigo. Se você quer contestar, vá ler o artigo, obviamente, né? E conteste, dado a sua visão ou algo do gênero. E tem um detalhe que eu acho legal, e que isso pode até impactar, você pode até pensar, não, será que eu deveria ficar me preocupando muito com reduzir o tamanho do meu código, então fazer microserviços e tal, eu falo sobre isso, será que eu poderia fazer o monolito o tempo inteiro, que a qualidade seria parecida? Óbvio que tem outras coisas aí, né, que envolve a quebra e tal, mas é uma coisa para pensar, né? A segunda regra aqui é: programas escritos com linguagens orientadas a objetos naturalmente induzem, né? É que ele bota aqui a lei ao contrário, que é:
Programas escritos com linguagens não orientadas a objetos naturalmente induzem a mais erros. E eles olharam para códigos escritos em C, VB, Java, C Sharp, C++. E os programas escritos com linguagens orientadas a objetos não necessariamente tiveram menos defeitos. Beleza? Então lembra aqui, né? Tem VB, beleza? Que ele pegou aqui, tudo mais. Então tem o próprio C. E aí na análise estatística, ele não achou que a utilização do paradigma influenciou em reuso e menos defeitos. Isso também eu já tinha sido apresentado, né, a essa hipótese aí, a tentativa dessa validação, no outro livro de uma psicóloga francesa que fala sobre cognitive load em relação a fala da dificuldade de entendimento de código pelos devs e devas, né? Ele traz aí também a outra crença, né? Quality entails productivity, ou seja, né, qualidade implica em produtividade. E aqui ele realmente achou um resultado expressivo. Então ele falou aqui, né, que independente da linguagem, nos dados, ter uma forma clara de cuidar da qualidade parece que influenciou na redução de trabalho parece que influenciou na redução de trabalho e no aumento da confiabilidade do software. E mesmo assim, esse teste estatístico mostrou que existe suporte. Mesmo assim, né, o teste estatístico mostrou que existe suporte a essa crença. Mas não um suporte fortíssimo, ou seja, se mostrou relevante o fato de você cuidar da qualidade, mas não é que assim, no teste que ele fez foi brutal. Mas se mostrou bem relevante. Beleza? Tem o outro aqui, né, que é o Individual Developer Performance Varies Considerably. Ou seja, né, a premissa é que a performance do indivíduo varia muito. O que é que ele descreve aqui, né, para explicar essa frase? De acordo com o artigo, isso significa: o dev A produz mais linhas em menos tempo do que o dev B e com menos defeitos. Então você pega a linha de código, tempo e defeito, você cruza os três, e isso está falando aqui para ele, né? A hipótese aqui dessa crença é que a performance de um super dev aí talvez seja melhor do que a do outro. Então, eles não conseguiram encontrar essa relação. Eles encontraram, né, uma relação sobre a linguagem, que a linguagem influencia na produtividade. C Sharp se mostrou com destaque aqui. Mas ele fala aqui, né, que a qualidade do software não foi impactada pela variação da produtividade da pessoa. Então, times que tiveram devs que produziram mais código em menos tempo, supostamente aí, né, que produziriam mais linhas de código em menos tempo, e eles produziriam isso com maior qualidade, isso não se provou. Beleza? E aí tem uma outra aqui, que é legal, que demora 5.000 horas para você transformar, né, um novato num expert. Isso aqui cruza com o livro lá com o lance lá das 10.000 horas do Outliers e tudo mais. E aí, ele não conseguiu achar também, né? A evidência mostrou que anos de trabalho não necessariamente leva ninguém à expertise. De acordo com o artigo, o trabalho regular pode inibir o que é chamado de prática deliberada, né? Com isso segurar o crescimento da pessoa. Ou seja, o trabalho ajuda a crescer, mas menos do que você acha. Isso aqui eu já falei no canal várias vezes, beleza? É o que eu pratico na minha vida, para ser bem sincero aí, né, tudo mais, e é o que eu falo muito aqui, que para mim, né, o estudo e o treino são os vetores de crescimento. Então, alguns pensamentos que eu quero trazer para você em função de tudo isso que eu falei. Eu achei um artigo muito bom, na verdade, um artigo que, dado as crenças que eu tenho no Dev Eficiente, né, então, quando eu olho para o propósito do Dev Eficiente hoje, que é melhorar a qualidade de código, beleza? E aí, né, os meus chutes ali, né, que melhorar a qualidade do código, vem de você ter um jeito estratégico de cuidar disso desde o início. Aqui, obviamente, exploro muito o CDD, né, como a tese aí que complementa tudo que já existe de uma maneira que deixa tudo, que transforma tudo, deixa tudo mais interessante. Eu também acredito que aumentar o nível de preparo das pessoas, né, no nosso preparo, vai fazer com que a gente fique, né, devs e devas cada vez melhores aí. Mas alguns pensamentos. Manter um microserviço é mais fácil do que um monolito? Dado que, será que isso é verdade?
Porque você assume que a manutenção é facilitada porque tem menos linhas de código. Só que lá não rolou essa relação entre linhas de código e dificuldade de manutenção nem confiabilidade. O que aconteceu foi que a qualidade influencia, mas não o número de linhas. Beleza? Então é uma pergunta, será? Porque todo o mercado pivotou para isso, né? Todo o mercado pivotou para essa linha. E baseado numa crença, que, será que é verdade? Tem um outro aqui, né? Que essa daqui, que é o clássico. Ficar trabalhando o tempo inteiro é o caminho para melhorar? Será? Aqui eu posso dizer que nesse momento da minha vida, e eu sempre gosto de botar nesse momento da minha vida, porque de vez em quando, né, a gente acha que é uma coisa de um jeito, estuda uma coisa de um jeito, tem várias pessoas que apoiam, tem várias linhas ali, né, de pesquisa que apoiam essa sua linha de pensamento, e você pode estar errado. Mas, nesse momento da minha vida, eu tenho certeza que trabalhar o tempo inteiro não é o jeito que faz a pessoa crescer. Para mim, o trabalho serve para você se provar na sua carreira. Você quer se movimentar na carreira, obviamente, se você não trabalhar, né, não construir um track record aí que a galera chama, né, não mostrar as suas entregas, você talvez tenha mais dificuldade de se movimentar para posições, caso você deseje, obviamente, né, ir crescendo o tempo inteiro na carreira. Enfim, cada um, de novo aqui, não tem julgamento, cada pessoa sabe até onde ela quer ir, o que é necessário para ela ter uma vida que é suficiente para ela e que esteja completa aí para ela. Mas eu tenho certeza que nesse momento da minha vida, que se a pessoa fala assim, eu quero ficar muito boa em alguma coisa, ela trabalhar 8 horas por dia, todos os dias da semana, todos os meses aí do ano, não é o jeito. Não é o jeito. E como o próprio artigo diz, né, mas não só por esse artigo e por tudo que eu já vi por tudo que eu já estudei de prática deliberada, alta eficácia, performance, quando eu olho para a humanidade, que as pessoas que são excelentes, elas treinaram mais do que competiram, não tem uma linha, pelo menos, que eu enxergue nesse momento que sustente esse argumento, que quem não trabalha todos os dias não vai ficar tão bom quanto quem trabalha. É ao contrário. Quem não trabalha todos os dias e tem um treino interessante, tem tudo para ficar muito melhor do que quem está trabalhando todos os dias. Eu não tenho, nesse momento, nenhuma dúvida sobre isso. O trabalho é para você se provar, para você ir lá e entregar cada vez de maneira mais fácil, né, com menos esforço, aumentando a sua qualidade. O trabalho é para você botar em xeque o seu preparo. Mas o preparo não vem do trabalho. Óbvio que, como eu já falei também, toda oportunidade da vida é uma oportunidade de aprendizado. Mas como o artigo mesmo fala com boas palavras, né, e eu também já falei isso aqui várias vezes, o seu trabalho não é um ambiente mais propício para o seu crescimento. Um ambiente propício para o seu crescimento é um ambiente que estimule a prática deliberada, que é o treino com a real intenção de você se desenvolver. Beleza? Uma coisa que é legal, né, obviamente, aqui para mim, é que a qualidade do código realmente parece ser um bom preditor de confiabilidade do software. Será? Óbvio que aqui tem o meu viés da confirmação de novo. Todo mundo tem crença, gente. Se você não crê, você não vai para canto nenhum. Se você esperar que todos os dados se consolidem no universo para você se movimentar, você vai estar sempre para trás. Então você precisa crer, se movimentar. Você acredita que aquele é um movimento que é interessante para sua vida, para sua carreira. E se você tiver sustentado aí, né, tiver dados que possam lhe ajudar nessa crença, não tem nenhum problema. Mas você precisa crer. Todo mundo crê. Mesmo quando você faz a pesquisa, você faz a pesquisa em cima de hipóteses que você crê que podem ser validadas. Então, eu realmente tenho a crença que atacar a qualidade de software é o jeito de manter a produtividade que a gente tem ou aumentar demais a confiabilidade da execução do software, deixando todo mundo mais feliz na empresa que tem, né, que é sustentada pela área de engenharia de software, né, que tem tecnologia no seu coração. Então eu realmente espero que qualidade seja um bom preditor de confiabilidade, né, manutenibilidade, de entendimento, né, de produtividade, que essa é a minha aposta. E aí eu quero de novo deixar aqui, né, a minha sugestão básica, pelo menos para mim, que é: vamos ficar menos apaixonado pela solução e mais crítico, mais apaixonado pelo problema. Então, né, vamos diminuir
essa linguagem é melhor do que aquela, não sei o que e tal. Tem artigo atrás de artigo contestando isso daí. Aqui eu trouxe mais um, né? Se tem alguém, por esse artigo, obviamente, que pode dizer que a linguagem faz diferença, é quem programa em C Sharp. Esse artigo diz que C Sharp aumentou a produtividade, diminuiu os erros e tudo mais. Se você programa em qualquer outra linguagem, por esse artigo, você deveria botar suas barbas de molho. Beleza? Inclusive, né, esse lance da influência da linguagem, para mim, óbvio, né, de novo, não é porque está escrito nesse artigo ou em qualquer outro artigo, a não ser que tenha uma prova ali, né, científica da parada, que não é o caso aqui, não é porque está escrito que é verdade. Mas, como eu estou fazendo a revisão deste artigo, eu até confesso que eu não achava que a linguagem tinha um papel, de qualquer sorte, quando eu falo linguagem de uso geral, tinha um papel relevante aí na parada, né? Para mim, Java, C Sharp, Kotlin, JavaScript, TypeScript, Clojure, qualquer uma que você escolhesse aí, do Scala, qualquer uma que você escolhesse aí, né? Você tem um ecossistema interessante. O meu chute é que é isso, e a pessoa, né, realmente domina aquela linguagem. O meu chute é que ela não influenciaria. Mas de acordo com o artigo ali, né, tem partes ali no meio do artigo que eu tenho que olhar mais profundamente, obviamente, mas de acordo com o artigo, parece que o C Sharp, ele, por algum motivo, está influenciando. Tem que descobrir, né, tem que investigar mais o porquê. Beleza? Mas bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje, né? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.